E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um resumão de notícias do mundo do hardware. Vocês têm visto que os fabricantes estão loucos, estão lançando coisas o tempo todo. Eu tenho certeza que você não consegue acompanhar diariamente isso, e é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para resumir para você que gostaria de estar antenado sobre o que está acontecendo agora e o que deve acontecer nos próximos anos no mundo do hardware. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. A Cooler Master apresenta o seu novo teclado mecânico gamer CK550. Ele conta com uma construção em alumínio, design de teclas americano ou PT Portugal com cedilha, switches Gateron Red ou Brown com durabilidade estimada de 50 milhões de cliques, software completo e controles on the fly. E claro, não poderia faltar a iluminação RGB com diversos ajustes, garantia nacional de 2 anos. Saiba mais pelo link na descrição. Vamos começar aqui com a senhora Nvidia, que tipicamente mantém a sua arquitetura recebendo novas placas por 2 anos no mercado. Por exemplo, Pascal, lançado em 2016, recebeu placa em 2016 e 2017. Turing, que é a arquitetura atual, recebeu suas primeiras placas em 2018, as RTX com foco em Ray Tracing, e em 2019 lançou a Super, ainda na mesma arquitetura. Agora estamos falando de 2020. Afinal, já estamos quase encerrando o ano e é provável que a Nvidia venha sim lançar uma nova arquitetura para reforçar a competição contra as placas da AMD e continuar desenvolvendo Ray Tracing. É bem provável que a Nvidia traga Ray Tracing nas suas placas novamente, com mais poder de fogo, com mais RT Cores, para possibilitar que exista uma folga maior para rodar esse tipo de tecnologia nos jogos. Nós vemos que a Nvidia foi a pioneira nisso. Claro que ela não inventou o Ray Tracing, mas para jogos em tempo real ela trouxe os RT Cores, trouxe outras tecnologias ali, por exemplo os Tensor Cores também. Eu estive um pouco cético no lançamento, né, por conta do preço das placas, que veio aí bem mais caro em relação à série passada. Por exemplo, se a gente olha uma 980 Ti em relação a uma 1080 Ti praticamente lançada no mesmo preço, $699, né? Porém com um salto de 50%, inclusive aumentou a quantidade de VRAM também, né? Aí a gente vê uma 2080 Ti que trouxe o RT Core, trouxe o Tensor Core, mas a performance bruta era 30% em relação a uma 1080 Ti e o preço lá em cima passou dos $1.000. Vocês lembram de tudo isso? Eu fiz vídeos na época aqui no canal. Agora, nós temos aí um rumor sobre essa nova arquitetura, que é pautado em algumas evidências. Por exemplo, aqui uma publicação oficial do ECC que mostra chips GA104 e GA104-400. 104 são os chips mainstream da Nvidia e GA indica que são as GPUs Ampere. Assim como na Pascal nós tínhamos as GP100, GP102, GP de GPU Pascal, e agora nós temos as TU, que indicam as GPUs Turing, né, dessa arquitetura atual. Então nós temos aqui essa lista que mostra essas prováveis GPUs que devem chegar, segundo os novos rumores, em 7 nanômetros, usando o processo EUV da Samsung. E aí vocês imaginam, se a Nvidia já tem hoje GPUs bem rápidas usando 12 nanômetros, imagino que ela não faria nos 7 nanômetros, quase a metade da redução. RT Core eu imagino que vai continuar, vai aumentar, a performance para Ray Tracing vai melhorar, porque começou com a Nvidia, depois a gente viu o anúncio dos consoles, PlayStation 5, Xbox, Scarlett, que vão trazer Ray Tracing, inclusive no Xbox, se eu não me engano, acelerado por hardware. As próximas GPUs Navi da AMD de segunda geração vão trazer aceleração via hardware para Ray Tracing. Ray Tracing é o futuro, isso já ficou claro. Agora vamos ver a questão dos preços. Eu sigo atualizando vocês acerca de qualquer novidade que saia a respeito disso, ok? Bom, nós temos aqui agora um teste bem interessante que vazou, que diz respeito ao Core i3 de 10ª geração. E, novamente explicando para vocês, são 3 10ª gerações que existem. A 10ª geração para os notebooks, que é Ice Lake 10 nanômetros. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso na Computex. Fiz uma entrevista com a Bárbara Toledo da Intel lá na BGS falando sobre esses CPUs de notebook.
Nós temos a 10ª geração para o mercado high-end, Socket 2066, que é o Cascade Lake X, também já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui no canto. E nós temos a 10ª geração para o Socket Mainstream, que é o que a gente vê no mercado, é o mais popular aí, né? Que seria o Socket LGA 1200, sim, vai mudar o Socket novamente. A gente já esperava que isso acontecesse depois de 2 anos, né? E iria trazer chips com mais núcleos e mais threads em relação ao que nós temos visto no mercado. A gente viu aí de 2017 para cá a Intel teve que se reinventar por conta da concorrência, né? Existiu concorrência por parte da AMD, a Intel lançou chips, vocês estão carecas de saber sobre isso, i5, que sempre foi quad-core, passou a ser 6-core, i7, que sempre foi 4/8, passou a ser 6/12, hoje nós temos i7 de 8 núcleos, tem um i9 de 8/16. Agora, vazou um teste aqui, C-Software, onde nós vemos um Core i3 10100, né, 10ª geração, que seria o substituto do 9100 que nós temos hoje. Ele foi listado como tendo um clock de 3.6 GHz, aqui eu presumo que seja o clock base do processador, não se sabe ainda exato o boost, mas o mais interessante, 4 núcleos e 8 threads. Isso é inédito na linha da Intel. E 3 na 7ª geração era 2/4. Na 8ª geração passou a ser 4/4, passou a ser o que era o i5 da 7ª geração. Hoje um i3 9100 ganha de um i5 7400 da 7ª. Inclusive tem um teste do i3 9100 aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui, vai ter vários vídeos relacionados para vocês. E agora nós temos aqui esse teste publicado na internet, um software reconhecido, de um i3 com 4 núcleos e 8 threads, com o multithread habilitado, que é basicamente o que é um i7 7700. O i7 da 7ª geração, hoje sendo vendido com, talvez será vendido com um preço de 3, $100, $150. Então, você pagava lá no i7 7700 mais de R$1.000, se isso se confirmar, esse CPU deve chegar aqui por 400, 450, como é o preço hoje do 9100. 4 núcleos, 8 threads. Isso aqui é resultado de concorrência. Isso aqui é muito bom. Tomara que continue aumentando a quantidade de núcleos e threads. Inclusive, nos rumores, né, nas especulações, dizem que o i9 da 10ª geração para o mercado mainstream vai trazer 10 núcleos e 20 threads. O i5, 6 núcleos e 12 threads. Era o que é o 8700K hoje, 6/12. Então, a quantidade de núcleos e threads vai continuar aumentando, paralela ao preço que vai continuar caindo. Isso é muito legal. Ainda nesse relatório do C-Software, nós vemos que ele teria 4 níveis de cache L2, né, que seria para cada núcleo 256 KB, 6 MB de cache L3. Enfim, isso traria aí boas repercussões para o mercado, com certeza. Até de repente a própria AMD baixaria o preço dos seus CPUs ou traria novos chips, porque hoje na faixa de preço do 9100 nós temos ali o 3200G, que ganha por ter gráficos integrados, mas é um CPU de 4/4. Entra um 4/8, a coisa muda de figura e, cara, a gente só tem a ganhar com isso, né? Paralelo a isso, recentemente, por volta ali do dia 10 de outubro, a Intel descontinuou o 7700K. Não só ele, mas todo o restante da linha de CPUs Kaby Lake. O descontinuamento é algo normal dentro da indústria. Depois de um tempo eles descontinuam, eles estipulam uma data até onde eles vão continuar fabricando para poder fazer o RMA, o retorno de CPUs para os usuários, né? Eles mantêm os CPUs ainda em estoque por um certo tempo para poder entregar isso. E houve esse descontinuamento, que era uma coisa já esperada. 7ª geração já não faz sentido, diante da 8ª geração, que trouxe mais núcleos, um preço menor. Acabei de falar para vocês sobre isso, né? Então, inclusive nesse ano já tinha sido feito o descontinuamento dos Skylake X e Kaby Lake X, que era do Socket X299, o Socket 2166 chipset X299, é muito número, me desculpe pela confusão. Eles já haviam descontinuado os chips high-end por conta da 10ª geração Cascade Lake X que chegou no mercado. Inclusive, conforme eu falei num outro vídeo aqui no canal, a linha high-end da Intel trouxe CPUs pela praticamente a metade do preço. Aquele 9980XZ lá de $2.000, o próximo vai vir um pouco mais rápido,
uma frequência melhor ali, metade do preço. Isso foi necessário para a Intel se manter viva no mercado diante dos novos Threadripper, que daqui a pouquinho eu vou comentar com vocês, ok? Bom, nós temos aqui um CPU que algumas pessoas estavam esperando, o 9900KS, que havia sido anunciado na Computex, que basicamente é o mesmo 9900K, porém é um chip mais binado, onde ele trabalha em 5 GHz em todos os núcleos automaticamente. Peraí, Lucas, mas o 9900K não pega 5 GHz? Pega em um núcleo. Quando você roda um teste de estresse, ele cai para 4.7. Para manter o TDP dos 95 watts ou 105, não lembro agora o TDP que esse CPU tem. Esse chip 9900KS, ele vai rodar sempre em 5 GHz, tem um TDP um pouquinho maior, na casa dos 127 watts, segundo as especulações que eu vi, e um cara conseguiu comprar esse CPU mesmo antes do lançamento. Ele comprou em alguma loja da Deep Web, sei lá, postou um teste no Cinebench, em um outro teste ele também, rodando em 5 GHz tranquilamente no ar. Inclusive ele conseguiu rodar 5.2 GHz no ar. Tudo bem que não foi qualquer cooler, aquele gigantesco Noctua NH200D15, né? Mas ainda assim é bem impressionante um CPU desse naipe conseguir rodar numa frequência tão alta e com um cooler a ar, não é? Bom, enfim, segundo o site VideoCardZ, o embargo do 9900KS cai em aproximadamente 9 dias e 15 horas, então muito em breve a gente deve ter aí unboxing desses CPUs, e os testes caem em 11 dias o embargo. Então ainda em outubro, entre outubro e novembro, nós deveremos ver os testes do 9900KS. Talvez eu já esteja com ele aqui, esteja fingindo que não tenho, mas aí vocês não vão saber, só vão saber na data certa, ok? Bom, pessoal, nós temos aqui os Threadripper de terceira geração com arquitetura Zen 2, que eu havia comentado com vocês em um outro rumor, né? Eles realmente vão chegar no mercado ainda esse ano. A expectativa é no dia 5 de novembro, e um vazamento de dentro da indústria, né? A própria AMD vazou para o VideoCardZ, segundo o que eles estão dizendo. Eles levantam algumas especulações de contagens de núcleos, onde o primeiro CPU seria o 3960X, com 24 núcleos e 48 threads, seria o mínimo. Isso faz sentido porque se eles lançassem o Threadripper de 16 núcleos e 32 threads, iria meio que competir com o Ryzen 9 3950X, que ainda não chegou. Cadê o Ryzen 9 AMD? A AMD tá adiando ele um pouquinho aí. E o segundo chip seria o Threadripper 3970X, de 32 núcleos e 64 threads. Threadripper 3980X, de 48 núcleos e 96 threads. E o 3990X, que chegaria no ano que vem, 64 núcleos e 128 threads, entrando ali até mesmo no mercado dos próprios EPYC. Vamos ver se isso aqui vai se confirmar. Eu trago mais informações assim que elas saírem. E vocês se lembram que eu comentei com vocês sobre dois CPUs Ryzen que ainda não haviam sido lançados? O Ryzen 5 3500X, né, e o Ryzen 9 13900 em um outro vídeo. O 13900 seria um CPU de 12 núcleos e 24 threads com um TDP impressionante de 65 watts. Realmente ele foi lançado. Ele foi lançado com clock base 3.10, 3.1, clock boost 4.3, mantendo no restante as mesmas especificações do 3900X. E nós temos também aqui o 3500X, que é um CPU que vem para competir, entre aspas, com o Core i5 9400 e 9400F. Ele tem 6 núcleos e 6 threads, ou seja, houve o corte do SMT. O 3600 é 6/12, o 3500X 6/6, vai se diferenciar por custar menos. Ele teria aí um clock base de 3.6, né, um clock boost chegando aí os 4.10 GHz, porém ele foi um CPU lançado originalmente apenas para o mercado chinês. Apenas para o mercado chinês, entre aspas, porque tem muito chinês lá, tem 1.2 bilhões de chineses morando, e é interessante porque os caras não respeitam as regras, porque foi estipulado que seria apenas para a China, mas já tem no AliExpress vendendo o Ryzen 5 3500X. Talvez eu até compre para trazer um teste para vocês, mas não esperem vê-lo aqui no Brasil, ao menos não de forma oficial, ao menos até onde eu sei, né? Se chegar, talvez chegue aí no preço hoje que nós temos o 9400F, ok? Vai perder o diferencial de ter 6/12 e a gente teria que ver a diferença prática nos testes.
Bom, nós temos aqui também outras informações sobre a GTX 1660 Super, que eu já havia comentado em um outro rumor que estava vazando muitas coisas. Agora nós temos praticamente todos os modelos que serão lançados. Nós temos modelos da MSI, nós temos modelos da Zotac, outras várias marcas que estão sendo divulgadas na internet. Então é muito provável que a GTX 1660 Super chegue ainda esse mês, ainda não se sabe a data, estipula-se ali 27, 28 de outubro. Ela deve ser uma placa que irá entrar entre a 1660 e a 1660 Ti, exatamente no meio. De uma certa forma, estaria descontinuando a 1660, que foi praticamente recém-lançada, coisa de abril e maio essa placa chegou no mercado. É meio estranho. Especula-se internamente dentro da indústria, entre os reviewers, que o chip GDDR5 está com problemas na produção, está ficando caro demais fazer placa GDDR5. E seria essa uma alternativa para não interromper o fornecimento da 1660, lançando uma versão dela com a GDDR6. E talvez isso explicaria também por que a AMD está lançando a 5500 com o GDDR6. Seria caridade dela? Tipo, vão lançar uma placa intermediária com GDDR6. Talvez seria justamente o custo do GDDR5 que está ficando caro. Isso não é confirmado, são especulações minhas e da própria indústria. Nós vamos descobrir isso muito em breve, ok? Bom, basicamente é isso, pessoal. Resumão de notícias, ficou um pouquinho longo, mas espero que tenha sido interessante para vocês. Um grande abraço e até mais.